Muito obrigada, Vicente e Lantada, pelo convite. É uma alegria estar aqui, uma alegria ver esse evento acontecendo na nossa cidade. Nós somos aqui todos amigos há muito tempo, né? Conheço o Vicente há muito tempo e, para quem não conhece, não tem noção da sumidade que está aqui na sala. Vocês têm revista Projeto Crianças. Foi o Vicente que criou. E obrigada para todo mundo que veio, que eu sei que hoje é sexta-noite, né? Eu até estava falando com o Lantada antes. Meu Deus, quem vem sexta-noite assistir uma palestra é muito, muito incrível no mundo de hoje. As pessoas acham o conteúdo das coisas pela internet mais facilmente, né? Existe essa cultura do mundo digital e a gente está aqui presencial para absorver informação numa sexta-noite. É muito louvável. Obrigada a vocês pela presença. Para eu passar, daí é o qual? Aquele lá. Vou ficar aqui. Tá. E o Fê, nosso amigo aqui, fotografando, uma alegria. O Fê está aqui também com a gente, né? Clarice, minha sócia, está aqui. Para quem não conhece, levanta, mana, dá oi. E vários membros da equipe da J8 estão aqui. Rafa, ex-membro, Igor, membro da J8, Giovana, Alejandro, Michele. Temos um J8ers aqui, sentados com a gente. Então, vamos lá. Vamos lá falar um pouquinho. Vou falar bem rapidinho quem eu sou. Eu sou Juliana Castro, eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina em 1999, ainda no milênio passado. Cursei arquitetura no mundo analógico, sem computador. Terminei meu TCC a lápis, né? E junto com a arquitetura, eu cursei também biologia. Então, eu não me formei na biologia, mas eu fiz grande parte do curso de biologia durante a faculdade de arquitetura. A partir da 5ª fase, eu sempre amei vegetação. Fui fazer vestibular, eu tinha dúvida se eu queria arquitetura ou medicina, de tanto que eu adorava biologia. Mas eu adorava desenhar, adorava arte. Chegou no final, na hora de fazer inscrição para o vestibular, eu escolhi arquitetura porque eu sabia que eu não passava para medicina, então foi bem fácil. Aí eu entrei na arquitetura, não estudava, né? Aí eu entrei na arquitetura e amei o curso, foi muito bom, mas eu sempre fiquei com falta da biologia. E aí eu fui cursar botânica durante meu curso de biologia, porque eu amo a natureza. A natureza é uma coisa que é a coisa mais importante da minha vida. Ela é mais importante que a arquitetura para mim. Então, durante o curso de arquitetura, eu aprendi que eu poderia ser um vetor de impulsão de natureza no meio construído, né? E foi assim que a nossa trajetória começou, fazendo projetos de paisagismo, porque o paisagismo é a linguagem da arquitetura através dos elementos naturais. Paisagismo não é natureza. Paisagismo é uma forma que o ser humano encontrou de criar um habitat que ele consegue assimilar com os elementos da natureza. O ser humano é o único bicho que transforma a natureza em outra coisa para viver, que não se adapta à natureza, que constrói um outro habitat. E ele constrói um outro habitat com os elementos minerais, com coisas que não são orgânicas. E o paisagismo, ele começou... Os jardins, eles são muito antigos, não estou aqui para falar disso, mas o ser humano manipula a natureza e começou a construir jardins como forma de arte e para ter a presença do orgânico e do natural junto de si, porque precisa, né? Todas as crises que nós vivemos ultimamente, elas são por falta de natureza nesse habitat tão mineral que a gente criou. E eu não consigo acreditar no futuro da humanidade sem uma conciliação com a natureza, né? Então, minha... Desculpa que eu estou doente, tá, gente? Eu estou com uma rinite medonha. A minha intenção como arquiteta, desde a época da faculdade, foi introduzir a natureza nas cidades. Foi por isso que eu cursei arquitetura e é por isso que nós trabalhamos, montamos a J8 e temos essa trajetória de 23 anos de tentativa de inserção da natureza no meio urbano. Aquela frase ali é uma frase que representa muito o que eu sinto, porque tudo que a gente vive e constrói como humano é impermanente, a natureza é um contínuo, é uma coisa que não tem separações, não tem divisões, não tem
essas fragmentações que o mundo, que a gente cria como humano na arquitetura e tudo que o ser humano faz. É um contínuo, é uma fusão única. A natureza é. A gente está de passagem numa coisa muito maior, né? Sempre falo assim, quem estuda botânica, estuda regeneração de florestas, sabe que se a humanidade inteira tivesse desaparecido no Covid, o mundo seguiria pleno e em menos de 6 anos a gente voltaria a ter os lugares intocados e paradisíacos que a gente adora encontrar. Então, não precisam de nós, só para avisar, tá? Vamos se comportar, porque se a natureza fica brava, ela dá fim na gente e não vai fazer falta para ninguém além de nós mesmos, né? Nenhuma pessoa tem mais valor que uma árvore ou uma baleia. Eu acho que tem até menos. Então, vamos agora falar da palestra aqui. A J8, ao longo da sua trajetória, nós começamos com paisagismo. Paisagismo, Georgia está aqui, né, trabalha nessa área bastante. O paisagismo é muito encantador. Ele nos aproxima com essa condição da natureza e ele, a princípio, nos seduz para manipular a natureza de forma estética ou que tenha alguma utilidade e nos leva muito para a estética quando a gente trabalha numa escala menor, quando a gente está trabalhando em projetos residenciais ou coisas pequenas. Mas o caminho do paisagismo é virtuoso porque através dele também a gente chega numa escala grande muito mais rápido. Porque é o paisagismo foi o paisagismo que nos levou à escala urbana, porque foi através do projeto de paisagismo que nós começamos a projetar as praças públicas. E, através das praças públicas, nós entendemos o que é a inserção dos espaços de lazer, das áreas de convívio nas cidades e de como a gente poderia se apropriar disso para incluir a natureza nas cidades, para fazer as cidades melhores para se viver. Né? Então, o paisagismo conduziu a nossa carreira ao que hoje a gente chama de que é o foco do nosso trabalho, que são os espaços de uso público. E isso aconteceu através do paisagismo. Talvez, se a gente trabalhasse com arquitetura edificada, a gente não tivesse atingido isso. Né? E a arquitetura viva é uma expressão que a NVS, que é uma agência de branding, que muito bom trabalho, assim, muito conectados com a arquitetura, o Lucas e o Rafael, nossos parceiros de trabalho em vários empreendimentos, traduziram o nosso trabalho estudando toda a trajetória da J8. Isso foi quando, claro, a arquitetura viva foi na pandemia, 2020, né? 2020, a gente entregou para eles todo o nosso trabalho, para eles nos ajudarem num posicionamento do escritório e para a gente comunicar melhor o que a gente fazia. E eles criaram esse termo, arquitetura viva, que a gente acreditou que traduz muito o nosso trabalho. Porque, para nós, o que nós fazemos hoje não é paisagismo, urbanismo, arquitetura que importa. O que importa é o fluxo de vida que contém dentro dos nossos trabalhos, o que está vivo. E a nossa arquitetura tem vida porque a gente coloca as pessoas em primeiro lugar e a gente recheia o ambiente dessas pessoas de elementos vivos. Para nós, não existe a materialidade, não importa tanto, a objetualidade da arquitetura não nos importa tanto quanto o fluxo da vida que está contido nos espaços que a gente projeta. Isso, para nós, é a arquitetura viva. É uma arquitetura que sempre tem algo respirando. Não é nada, nunca é morto. Tudo o que a gente faz tem seres vivos o tempo todo dentro. Sejam pessoas, sejam as plantas. E o nosso trabalho permeia muito o fluxo da natureza por dentro dele. Os buracos, o sol entrando, o vento. Então, esse fluxo natural preenche de vida, não importa de quem. Isso é arquitetura viva. Esse conceito, a gente está trabalhando ele e seguindo como um norte. E, para definir o que a gente faz, criamos essa frase com outro consultor nosso, né, Clara,
que a gente acha que traduz muito do que a gente faz. Sabe quando você gosta de um lugar? Mas o que vocês fazem, afinal? O que vocês fazem? Não é paisagismo, não é arquitetura, não é urbanismo. É isso aí. Ó. Sabe quando tu gosta de um lugar e não sabe por quê? É isso que nós fazemos. A gente faz lugares para as pessoas agradáveis porque eles são vivos e naturais. Nossos espaços, eles provocam sentido, geram um bem-estar. Eles são coisas que colocam as pessoas e a natureza no centro das decisões. A nossa missão é criar os lugares onde as pessoas se sintam bem e tenham vontade de permanecer. A gente quer fixar as pessoas. A gente quer que faça sentido, né? E os nossos valores, eles são a busca constante pela inovação. A gente nunca ficou parado. Nesses 23 anos, a gente foi paisagismo, a gente trabalhou para incorporação imobiliária, a gente fez um monte de coisa, mas nunca está parado e a gente está sempre tentando reinventar o nosso jeito de fazer o que a gente faz. Né? Teve a nossa seleção de profissionais, tá, o Rafael e o Gabriel aqui, a J8 Experience, a gente inventa moda, faz coisa, é um trabalho pesado, puxado, nosso escritório é duro, no sentido de que o fluxo, a intensidade do trabalho é muito forte, mas a gente não fica parado. A nossa vida é movimento. Né? Vida é movimento. O que está parado está morto. O que está parado é duro, não tem vida dentro. E vida é fluxo e movimento. Então, a gente vive nessa coisa de inovar, de mudar, de transformar o tempo todo tudo o que a gente está fazendo. E o que a gente quer com o nosso trabalho é transbordar. A gente quer daqui para fora. Tudo o que a gente faz, até a seleção de profissionais, que foi a J8 Experience, a ideia é do transbordamento, ela atravessa as nossas ações. Não nos basta fazer, tem que fazer e ir para algum lugar. Tem que fazer e seguir adiante. Tem que encostar em outro lugar. Tem que transmitir alguma coisa. Né? Aí o nosso Boulevard 1432 do aeroporto, depois eu vou falar um pouco mais desse trabalho especificamente, mas ele é um trabalho que teve uma sinergia entre a nossa vontade de transbordar e a do nosso cliente, que também queria transbordar. Ele não queria ser só um aeroporto, ele queria ser um lugar de estar. Ser só um aeroporto não bastava. Né? Então, para nós, fazer arquitetura e entregar só não basta. Ela tem que provocar algo em alguém e fazer as pessoas felizes. E as pessoas têm que ser capazes de transformar o lugar que nós criamos. Não é para ficar parado, né? E junto com o transbordamento vem a transformação. Porque você só consegue transbordar, criar e transcender se você consegue olhar uma realidade e identificar nela, identificar nessa realidade o que importa e ser capaz de arrancar dela tudo o que não importa, ignorar e criar algo novo. Então, o que falam em ressignificação, criar camadas, cartografia do espaço, tudo isso é verdade. Só que tem um limite entre o que é estático e o que precisa rodar. Então, a gente tem que ter uma capacidade de ler e enxergar para criar o novo, respeitando o que realmente tem sentido, né? E o que a gente quer são os lugares atrativos. Os lugares atrativos são todas essas palavrinhas que eu coloquei ali, né? São as coisas pulsantes, que vibram, que são realmente pensadas para as pessoas. Só que isso tudo é muito abstrato, né? Como que tu faz? É muito legal ouvir, mas e aí, né? Como que se faz isso, né? A arquitetura viva, ela é um conceito que vem sendo moldado e pensado e criado nesses anos, últimos 3 anos, que juntam algumas coisas assim. Como que a gente cria isso, né? É muito fácil falar, mas e aí? Primeira coisa, existe uma sequência de que é difícil às vezes para os arquitetos, que eu não sei como ensinam na faculdade agora, mas na minha época não ensinavam assim. Que a gente tinha um programa, mas a gente pega aquele programa e daí, naquele programa, a gente começa a exercitar um objeto. A gente começa a exercitar
uma forma, uma espacialidade que vai... E aí a gente começa a se perder naquela forma e gera um objeto bonito, mas às vezes esse objeto fica incrível como espaço para o arquiteto, mas não serve tão bem às pessoas. Não sei se estão conseguindo entender o que eu estou falando. Coisas incríveis que não têm desempenho tão bom quanto a gente esperava que tivesse, né? Esses dias eu estava numa charrete de projetos, arquitetos maravilhosos. Eu sei, mas eles vão me matar, porque eu vou falar de novo a mesma coisa. Tá bonita a tua praça, mas eu não acredito no espaço entre esses prédios tão grande, com um piso seco, uma esplanada. Esse nome me dá nervoso. Eu respeito a esplanada, nossa, acho Brasília uma obra de arte. De uma obra de arte da arquitetura, dá orgulho, acho lindo. Mas é de outro tempo. E assim, a arquitetura que está na esplanada de Brasília não é medíocre. É uma arquitetura incrível, de um gênio, uma arquitetura genial. Não pode pegar uma arquitetura mediana e colocar uma esplanada. Ferrou, baby. Dá um mal, entendeu? Daí vão chamar um paisagista para arrumar com árvore, não é? Então, primeiro a pessoa. Primeiro de tudo a pessoa, não é o objeto arquitetônico. Primeiro as pessoas. Aprendi com Yangel, a quem tive a alegria de trabalhar. Primeiro as pessoas, no lugar de tudo. E quando tu pensa as pessoas, o que tu vai pensar? Empatia, emoção, pertencimento. Você não é para o projeto, é para outra pessoa. Ai, mas olha só, quando eu vou dar um exemplo bem simples do paisagismo. A cliente quer buchinho. Ui, buchinho, meu Deus, né? Planta topiada, buchinho. Mas a casa é dela. E agora? A casa não é sua, a casa é dela. É um quintal de 50 metros quadrados. Deixa ela ter buchinho. Não é para você o buchinho. Você vai botar buchinho de um jeito que fique bonito e ela seja feliz. Eu odeio buchinho, mas não é você que tem que gostar. A casa é dela. A casa é da pessoa. A pessoa ama vaso vermelho, ela terá com ou sem você. Entendeu? Eu odeio vaso vermelho, odeio buchinho, mas já botei. O que eu posso fazer? Nunca buchinho com vaso vermelho. Senão ia ser decoração de Natal, né? Tá. Beleza. Então, é para as pessoas, emoção, empatia, pertencimento. Começa daí. Se põe no lugar do usuário, antes de tudo. Quando você colocou o usuário, meio que baixou o usuário em você, baixou a pessoa que vai receber o espaço em você, você começa a estar preparado para projetar. Aí aquelas coisas lindas, enormes, que tu estás achando bonito, aí tu, mas será que as pessoas vão usar? Acho que o usuário não gostou. O usuário que me incorporou não vai gostar disso daí. Aí depois tu pensa assim, que ambiência esse usuário precisa? Que ambiência esse usuário precisa? Porque a ambiência é mais importante que a parede. Então, as atividades, o conforto ambiental, o acolhimento, ele vem a partir de você ter sentido o usuário, sentido a pessoa. E aí você vai para o espaço. Forma, tamanho, escala, né? Forma e tamanho, escala. A escala é tudo. Vou terminar minha palestra com a escala, não vou nem falar dela agora. Flexibilidade e materialidade. Essas coisas criam os lugares atrativos. Quando você faz o processo no caminho certo. Se você acha que o lugar vai ser atrativo porque o chão está com bolinhas, não. Você precisa entender se o chão com bolinhas faz sentido para aquele usuário. E você só vai fazer se você tiver empatia pelo usuário, se você se identificar com o usuário. Então, a gente está aqui para falar dos 8 princípios que a J8 usa, por isso que são 8. E porque tudo que a gente faz dá 8, porque 8 é um infinito. Não é 8 de palhaçada. O 8 é o infinito. É um número que não tem fim, que não acaba. Então, os 8 princípios, na verdade, eles são infinitos. Daqui a pouco eles podem virar 80. Né? 8 princípios da arquitetura viva que a gente trabalha nesse momento no escritório. Talvez a gente mude. Como eu disse, a busca da inovação é constante. Conforto ambiental, legibilidade, acessibilidade e segurança, a flexibilidade do espaço, diversidade de usos, atratividade visual, interface entre interior e exterior, biofilia
e a garantia da escala humana, que sem essa aí não tem jeito. Primeira coisa, conforto ambiental. Se um lugar, por exemplo, continuar o exemplo da reunião que eu estava essa semana que tinha esplanada. A esplanada ela estava na orientação norte-sul, numa praia em Florianópolis. E agora? O que vai acontecer na esplanada? Sem árvore, enorme, orientação norte-sul. Todo mundo que é daqui sabe. Frio no inverno, vento sul encanado. Vento nordeste quente no verão. Um inferno de lugar. Ninguém vai ficar. Esquece. Não vai dar. Conforto ambiental. Estude o lugar. Primeiro de tudo, conforto ambiental. Sem o lugar ser agradável na pele, não existe escala humana. Quando a gente fez o Boulevard 1432, aquela cobertura do meio que está lá, quando eu mostrei a perspectiva, a cobertura vazada, com o sol entrando, as pessoas assim, mas as pessoas vão morrer de calor. Eu assim, não vão morrer de calor, porque quando projetaram o aeroporto trocando a pista de lugar, tiraram o embarque do norte, levaram o embarque para o sul, aquilo lá está de boca para o vento sul. As pessoas não vão parar lá se não entrar sol. Se não entrar sol, aquilo lá vai ser um frio medonho, porque aquilo ali é uma boca aberta para o vento sul bem grande. Então, essa cobertura tem que ser vazada e tem que entrar sol. Quanto sol? Simulação. Chamamos nossos amigos da Dux Bioclimática, que calcularam a altura do negócio, qual era o espaçamento da ripa, e a quanto ia ter o colchão de ar para no verão o ar ir embora. Pode ir lá no Boulevard 1432 e conte quantos dias do ano é quente ali embaixo. Pouco, são poucos. São poucos dias. Quase o tempo todo aquele sol é uma bênção. Então, o conforto ambiental, gente, ele tem que ser previsto seriamente no projeto. Seriamente. Não é brincadeira. Tem que fazer simulação, cálculo. Existe hoje aplicativo do celular para tu ver túnel de vento. Descobrimos isso esses dias, né, Vinícius? Então, é muito legal. Os espaços têm que ser agradáveis nos dias de sol, nos dias de chuva. Nós temos intempéries, elas mudam. Então, sem conforto não tem jeito. A gente precisa de amplitude visual, sol e calor, e espaços mais reservados com sombra e frescor. A gente precisa que, no mesmo espaço, essas coisas todas estejam presentes, para que as pessoas possam decidir como a pele delas vai estar melhor no lugar. É pele. Lugar é pele. E a mesma coisa, já vou falar depois ali, mas já adiantando que eu falei de pele, quando algum cliente meu pede para economizar, economiza no piso. Nunca aonde o corpo encosta. Mobília não dá para economizar. Mobília, a pele encosta, a mão encosta, o braço encosta. A pele toca, não dá para economizar, tem que ser bom. O sapato é uma proteção do pé, não faz mal, né? A não ser que vá tirar a acessibilidade. Mas, gente, a arquitetura é pele. A escala que vai ser vivida é a 1 para 1. Não é a escala lá que está na prancheta. As pessoas vão viver aqui, ó, esse espaço. Não, é gostosinho esse auditório, né? Ele tem escala humana, ele tem pele. É tudo gostoso de encostar, né? Tem conforto. Acessibilidade, a legibilidade e a segurança são a segunda coisa. Não é admissível mais projetos que não têm acessibilidade universal. A gente precisa proteger as pessoas, amar as pessoas. Se você está lá naquele slide anterior, quando põe a pessoa em primeiro lugar, a empatia é a primeira coisa. Eu não posso excluir alguém do meu projeto. Então, a acessibilidade é obrigação. A legibilidade e a segurança, elas são importantes. As pessoas precisam estar orientadas no espaço, precisam entender onde estão. Então, as coisas precisam ser claras. Isso é muito importante. Isso a gente faz no paisagismo, usando o paisagismo como exemplo. Vou falar da Praça Celso Ramos, que não está nos slides, mas é um ótimo exemplo disso. É? Que bom. A praça, quando a gente pegou para reformar ela em 2006, essa praça era um matagal. Eu falei com o pessoal da polícia, minha palestra vai dar muito tempo, eu tenho que olhar aqui. Hã?
Ó, a Praça Celso Ramos, quando a gente pegou e falou com o pessoal da polícia, ali tinha muita criminalidade na praça. Tinha um ponto de droga e muito assalto e violência mesmo, violência. Pessoas que apanhavam. Tem um caso de uma menina que perdeu o couro cabeludo, que foi surrada ali para roubarem um tênis, um negócio horrível. E tinha um monte de moita na praça. Você não via através da praça. Ela era o pessoal que mora nos prédios, se enjoava da plantinha e plantava na praça, né? Aí aquilo foi ficando um horror. Paisagismo, para ter segurança, ele é chão raso e copa alta. Não se planta arbusto em praça pública. Mas eu adoro plantas enormes, não sei o quê. Não pode. Não pode, porque a praça pública cumpre uma função social. Não é para ser bonita só. Ser bonita é uma obrigação, mas ela tem que ter um desempenho como espaço público. Então, tem que cuidar disso. Depois que a gente fez a praça, a criminalidade acabou um monte. Tinha câmera na praça já, só que eles tiravam a bala, um tiro. Não vou ficar nessa praça, senão vai demorar. A qualidade do pavimento, fluxo livre para os pedestres para todos os lados. Tudo isso é muito importante. O mobiliário, quando a gente escolhe... eu adoro esse slide. Olha aqui, ó. Estão vendo isso aqui? Não, isso aqui é o passeio Pedra Branca. A calçada é um espetáculo, o carrinho de bebê desce, ninguém tropeça, maravilha, né? Só que isso aqui é a foto que eu mais tenho orgulho. Nunca um banco virado para o passeio de costas, com o encosto de costas. Ninguém encosta, fica com um encosto, onde tem gente passando atrás, nem carro e nem fluxo de pessoas. O banco que tem encosto tem que ter alguma coisa garantindo a segurança psicológica da pessoa, umas plantinhas e tal. Aqui tem umas pessoas idosas, ó, e elas estão sentadas no banco que tem braço e encosto. Tem uma senhora com a bengala. A mais jovem é que está no banco sem encosto. O banco ele está disposto em L para que as pessoas possam se ver de frente, numa configuração exatamente como essa, a neta, a outra. E nunca esquecer que banco não pode ser só um do lado do outro, tem que ter frente a frente, porque um monte de gente não ouve. Da mesma maneira como o envelhecimento gera uma deficiência visual, a presbiopia, eu tenho grau 3, eu só tenho 46 anos. Nossa audição vai indo com a idade, né? Então, muitas pessoas param de ouvir ou ouvem mal e precisam leitura labial. A minha filha faz leitura labial, e ela tem 17 anos e tem um problema no ouvido. Meu pai não dá para falar do lado mais. Então, precisa pensar nisso também. Tudo isso a gente faz no nosso projeto. Tudo isso a gente presta atenção quando está fazendo. A flexibilidade do espaço é você permitir a cocriação do espaço pelo usuário. Por exemplo, lá na Praça da Pedra, as cadeiras soltas, né? Fica uma bagunça tão linda. Um carrega para lá, outro leva para cá. A flexibilidade permite que o usuário tenha liberdade, que ele possa estar onde ele quer, que ele possa sentar no sol se ele tiver afim, na sombra se ele tiver afim, sozinho ou em grupo, como ele quiser, porque a cadeira vai de um lado para o outro. Todo mundo achava que iam roubar. Tentei na Praça Celso Ramos, anos à frente, o espelho d'água e as cadeiras em volta, não deu. No Valdinho não quis. Aquela praça já foi uma fortuna sem isso, né? Porque ela estava mais estragada por baixo da terra do que... Foi 1,5 milhão a Praça Celso Ramos, 180 mil está para fora da terra, o resto está tudo para baixo. E essas cadeiras soltas dão essa flexibilidade. Além disso, o espelho d'água é um elemento multiuso, que ele é bonito, mas ele também permite a brincadeira, ele tem várias funções. Então, e ele faz com que as pessoas possam... não está aqui. Desligar ele, se quiser ter um evento, né? Então, o espaço permite que tenha mais gente, menos gente, porque ele está projetado para situações do cotidiano e variadas. Aqui, a distribuição orgânica da mobília, a gente repetiu na primavera, repete em tudo quanto é lugar que a gente pode, deixar solto o mobiliário e fazer uma distribuição mais orgânica. Aqui, ó, espaço cotidiano.
Cada um faz o que quer, leva para lá, leva para cá. Aqui é o lugar de brincar, e num dia de evento sai tudo, fica seco, cabe muito mais gente. Então, o espaço é flexível, o espaço permite diferentes configurações. E ele provavelmente também vai ter um desempenho melhor se tudo mudar, né? Se der uma crise, se vier um Covid ou qualquer outra coisa, sei lá. Diversidade de usos também é importante. Nada que é tudo igual é legal. O ser humano gosta de bagunça, diversidade, bagunça, tudo diferente. Não pode ser repetido, não pode ser monótono, não pode ser chato. Essa arquitetura que faz 6 blocos meio parecidos numa quadra enorme é muito chata. A gente precisa de diversidade de fachada. Se você for fazer uma rua comercial, não manda fazer a comunicação visual em todas as lojinhas, não. Todas as plaquinhas iguais, você tem que fazer um ordenamento da comunicação visual. Limitar o tamanho, sugerir mais ou menos a aplicação. Agora, né? Agora, simplesmente mandar uma cidade é legal porque todo mundo é diferente numa cidade, né? Shopping center aqui é chato. Então, a gente precisa de diversão, precisa de diversidade de usos, pensar na maior quantidade de usuários possíveis no nosso espaço, e diversidade de materiais e texturas para fazer um ambiente bonito. Isso aqui é a nossa última praça, ó, o Parque do Forte São Luís, que era um lugar enorme. Costa Azul. Eu tô gaga hoje, desculpa, eu estou bem lesada. Estava doente assim, estou lesada, desculpa. O Parque Costa Azul era um terreno enorme, tem um total de 22 mil metros quadrados, o empreendimento Parque Costa Azul. Só que era um lugar já enorme, lindo, gramadão, não tinha nada. E o que a gente fez? Encheu de coisa para fazer. E tem dia que tem 3 mil pessoas lá num sábado, né? Então, é diversidade de atividades, dá opção para as pessoas. E, ainda assim, manter espaços flexíveis. Não pode só dizer assim, ó, criança, tu só vai escorregar. Criança, tu só vai balançar. Não pode. A criança tem que poder inventar uma brincadeira. Se a gente pega uma praça pequenininha, como é o Passeio Primavera, e enche só de playground, talvez seja legal, mas ela só faz só a mesma coisa. Um pouco de vazio é importante para a criança criar a sua brincadeira, para a pessoa poder fazer o piquenique, né? Aqui, ó, ela ficou bem legal. Aí a gente inventou brincadeira com morrinho, materialidade, uma coisa colorida, e por aí vai. Sobre a materialidade, a diversidade de materiais, o aeroporto, ó, isso aqui é uma praça de eventos, né? Ela fica vaziozona, ela fica grandona. Mas o que a gente fez com ela para ela ser um pouco viva? Encheu ela de sombra, né? Isso também é materialidade. A gente colocou a cobertura vazada porque, ao longo do dia, ela mexe essa sombra. Ele vai para lá e para cá, então ela está sempre cheia de luz do sol. Pode não ter gente, mas está cheia de luz do sol. Não é um espaço vazio, sem nada dentro. É um espaço sempre cheio de luz do sol. Então, a materialidade também tem que prever isso, né? A combinação de materiais, um chão quente, um teto quente, é muito alto, então esse teto pode ser mais escuro, pode ser mais quente. Entra a luz do sol, que leva teu olhar para baixo, é muito alto esse teto. E o chão é a areinha da nossa praia, né? O chão é cor da areia. É a nossa Floripa. Aqui lá o espelho da pedra. E a atratividade visual. Como disse a nossa mãe a vida toda, tu foi arquiteta, né? Não era isso que ela dizia, mas assim, arquiteto bonito não fez mais que obrigação. Então, o arquiteto fazer bonito não é mais que a sua obrigação. No mínimo, meu bem, vai fazer bonito. Fazer bonito qualquer arquiteto faz. Você fazer um espaço bom para as pessoas, gente, é mais difícil. Tem que ser bom arquiteto, né? Fazer um desenho bonito todo mundo faz. Então, a atratividade visual é um dos itens importantes. As pessoas vão num lugar porque ele é atrativo. Isso é importante. A atratividade visual leva as pessoas para o lugar. Cria um interesse. As outras coisas são para as pessoas ficarem no lugar. Mas a gente tem que atrair as pessoas para o lugar por algum motivo. E depois, quando tem um monte de gente, só o fato de ter gente já é suficiente. Então, a gente coloca atividades lúdicas, arte, gentileza. Esse é o banquinho mural que a gente inventou com o artista João Aires. Na época que o escritório era no sítio ainda, está lá no Jardim Botânico.
E a gente sempre pensa que um projeto tem que trazer surpresas e prever o deleite. Eu tenho muito negócio em mim da pele. A pessoa tem que encostar no lugar, sabe? Tem que ter alguma coisa que eu queira botar meu pé, que eu queira botar minha mão. Pô, se eu vou num lugar, eu passo por ele, eu estou lá nele, eu não tenho vontade de encostar em nada, que lugar é esse? No mínimo, tu tem que querer abraçar uma árvore muito incrível, né? Então, o lugar tem que fazer tu querer estar nele. Tu precisa prever o deleite. Tu precisa prever o contato. Ao Mátria Park, que é um projeto nosso lá do Rio Grande do Sul, que é puro deleite. Ele é pura beleza, ele é pura atratividade visual. Esse aí foi feito para ser bonito, né? Foi feito para ser bonito. Ele é o bonitão, que é enorme. E outra coisa que a gente aprendeu nesses anos agora de trabalho com arquitetura comercial e espaço de uso público é que é necessário ter uma interface entre o espaço coletivo e o espaço privado, ou espaço público, espaço privado. Então, as barreiras das coisas têm que ser difusas. Tem vários artigos de arquitetura importantes que falam dos plinths, dos térreos ativos, das fachadas pegajosas. É isso, as coisas têm que ser bonitas. As coisas têm que ter uma interface, tem que ter você não pode ver, tem que se perder se é dentro ou se é fora, né? O Multi, que está aí na foto, o Multi era um prédio do Robson, do Robson Nascimento, arquiteto, que nos chamaram quando ele estava terminando a construção para fazer paisagismo. Aí tinha umas floreiras previstas, mas eu olhei assim, daí não vou fazer. Que eu não estava me sentindo bem em fazer aquilo. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer a ambientação desse térreo todo aqui, vamos mexer em tudo, vamos mexer no piso, vamos trocar o forro, a gente vai, pode ser, a gente se meter em tudo. Não, pode ser, vamos embora. Então, aí fomos. Aí, no Multi, a gente pegou o térreo do Multi e a gente fez toda a ambientação do térreo do Multi. A gente viu o piso, a gente fez o forro do teto de madeira, criou aquela cobertura no meio, arrancou um monte de floreira, deixou mais livre, porque não adianta ter floreira, ficaram só algumas. Nas que tinham, a gente encaixou bancos. Não era do Robson Interiores, não, era de outro escritório. Tá? O Robson entregou o prédio. Aí tinha outras pessoas fazendo interiores lá que não estava tão bacana. E aí, o que a gente fez no Multi que foi muito legal? A gente fez uma charrete. Quem não sabe o que é a charrete, é tipo um workshop de cocriação. E nessa charrete, nós chamamos todos os lojistas do Multi. Todo mundo que tinha alugado loja no Multi estava fazendo seus projetos de loja. E a gente conversou com esses lojistas, passamos um dia lá, explicamos o conceito do projeto, o que era o Campeche, que aquilo ali era o primeiro espaço comercial do Campeche, que ele ia ser um ponto de encontro, oferecer serviços para aquele bairro. E, no Multi, a gente pediu para os lojistas que eles se adonassem do espaço coletivo, da sua janela para fora, da sua vitrine para fora. Você tem que ajudar a cocriar o espaço externo. Não vai bastar você fazer da sua vitrine para dentro. Posso botar a mesa para fora? Pode. Aí a gente criou alguns critérios, por exemplo, de tipo de materiais e tal. A gente não deixou ninguém botar a cadeira da escola amarela, né? E aí a gente convidou esse tipo botânico, foi muito legal, quando ele botou as flores para fora. Então, tem as coisas que são do nosso projeto e tem as coisas que os lojistas... Tem uma asa lá, que virou selfie, que foi a lojista que perguntou se podia botar. Sim, claro que tu pode botar. A gente botou um grafiteiro que fez a caixa da escada, mas foi muito legal, porque foi um projeto onde o resultado da arquitetura que está lá foi cocriado. Foi feito por todo mundo. E a interface entre o público e o privado, o espaço de uso público e o espaço da loja, é fundamental para o Multi, percebam. E a gente encorajou as pessoas ou a não ter a vitrine ou deixar bem aberta. Não tem um vidro assim, todo mundo ia fazer aquele vidrinho, né? Assim, nada disso. A loja tem que ser mais aberta. Vamos abrir essa loja, vamos arregaçar essa porta. Vamos botar a porta rolo quando der. E deu certo. Pode ver como ele é um sucesso. Aqui na Pedra também, aqui, tem uma boa interface. Na Pedra falta isso, de mandar o lojista se apropriar mais da rua. Mas isso tem que combinar primeiro com o lojista. Quando ele entra, tu tem que combinar com ele. Não adianta tu combinar quando já está andando. Porque daí ele acha que ele alugou uma loja
Para fora é problema do proprietário. Aí, se ele não se sensibiliza e se adona daquilo ali, já era. Aí ele vai ficar te reclamando que ele está com pouca mesa para servir, como acontece lá no Square SC. E a 7ª coisa é a biofilia. Como eu já falei no começo, cursei biologia junto com arquitetura. Quando a biofilia entrou na moda por aqui, eu já fazia muito tempo, desde que eu nasci, né? Eu comia flor quando eu era bebê. Minha irmã está aqui de prova. Minha mãe, quando via, eu estava abocanhando um gerânio. Assim. Então, a biofilia, ela é uma água que corre na nossa veia. A gente não faz por moda. A biofilia é a nossa própria natureza. E o que é biofilia? É a sua identificação com os elementos e os seres da natureza. Biofilia não é colocar um monte de vaso e dizer que é floresta. Esses dias eu até falei lá no escritório. Tem 2 palavras que a gente tem que ter respeito, assim, igual fala Deus. É floresta e oceano. São palavras que a gente não pode falar em vão. Não dizei meu santo nome em vão. Floresta e oceano não são brincadeira. Não são coisa da nossa dimensão. Não existe floresta urbana. Floresta urbana é a floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ou os topos dos nossos morros aqui. Não existe isso. Não existe fazer um prédio chamado de floresta. Gosto do Stefano Boeri, que foi correto. Falou que é bosco verticale. É um bosque vertical. Um bosque, um conjunto de árvores. Um bosque, por natureza, é um conjunto de árvores. Floresta é um ecossistema. Ele não é um conjunto de plantas. É uma coisa muito maior. É como um oceano. É uma coisa muito maior. Então, a biofilia é não banalizar a natureza, para começar. É incluir a natureza nos seus projetos de forma gentil, para que o ser humano viva melhor. Para a natureza viver melhor, o ser humano podia desaparecer. Mas não é isso que a gente faz, né? Então, a gente tem que criar uma conciliação respeitosa com a natureza. Isso é a biofilia. Então, não fazer edificação porque está desviar da árvore, ou reposicionar a árvore, não derrubar a árvore e depois encher de floreirinha no prédio, né? Como a gente vê acontecendo. É isso. Quando a gente fez lá o passeio Pedra Branca, tinha já essa rua colocada. Essa rua já estava lá. E ela tinha 36 palmeiras imperiais, Roistonia oleracea, né? E as Roistonia oleracea eram um conjunto de 36 postes numa rua árida. Para inserir a natureza na cidade e criar um ambiente melhor para o ser humano viver, o que a gente precisa é árvore. O que faz troca de carbono e chama os passarinhos e cria um buffer de natureza na cidade é a árvore. As árvores são as casas da natureza. Se você não puder fazer nada num projeto, põe árvore. Se só tiver uma alternativa, é árvore. Não tem outra coisa. A árvore vem em primeiro lugar. Depois pensa no resto. Ah, não tem dinheiro para fazer muita coisa. Árvore, só árvore. Vem, às vezes, as pessoas assim, ah, preciso fazer o paisagismo, não tenho muito dinheiro. O que eu coloco? Põe árvore, querido. A árvore da Mata Atlântica, faz a sua listinha de árvore da Mata Atlântica, né? Nós moramos na Mata Atlântica. Quem não mora faz de outro bioma. Põe a árvore da listinha da Mata Atlântica e vê assim a que tem para vender mais barata e diz para a pessoa, ponha essa árvore, né? Já basta. As árvores são as casas da natureza. Nossa maior atitude biofílica como arquitetos é deixar espaço para as árvores nas cidades. Se cada quintal tiver uma árvore, nós vamos viver num bosque bem bonito. Se todos os quintais, se tudo tiver árvore, nossa cidade vai ser bem melhor. E árvore não gosta de canteiro de 1 por 1. Um canteiro digno para uma árvore tem que ter 2 metros de largura, por favor. E aí, o que nós fizemos na Pedra Branca? Nós, gentilmente, levamos as Roistonias oleracea para o parque ao lado, com guindaste. Custou caro, sim. Mas sabem que o Valério gosta de desafios, né? Então, a gente colocou aí, ó, cibipiruna, ipê rosa e ipê roxo, alternando. Aí, até me lembro da equipe de fora que estava com a gente, não o pessoal da Guel. Ah, mas está uma bagunça. Sim, a árvore não é soldado marchando, não precisa enfileirar várias árvores iguais, né? Ah, mas está tudo uma diferente da outra. Tá. E aí, né, tem a Praça da Pedra, que é um bom exemplo aqui, que a gente tem um desenho bonitinho, por isso que eu sempre uso ela, que a escala é a base de tudo. Escala
É você entender o espaço e ocupá-lo de uma maneira que ele fique bom para as pessoas, escala humana. Quando você faz um master plan de um bairro, a escala humana está na sua mão. Está na sua mão. Você vem lá do grande, que nem Sinop, né? Todo mundo tem um monte de gente do escritório aqui que sabe. A gente tem um master plan de... Ele tem 570 hectares, que é bem grande, né? 570 hectares. E a gente está fazendo uma primeira fase de 94. Dá quase 1 milhão de metros quadrados. Quando você pega uma gleba de terra plana, devia ter botado isso aí no coisa. Uma gleba de terra plana, assim, sem nenhuma pré-existência, o que tu vai fazer com 570 hectares? Primeira coisa que tu faz, qual é o tamanho de uma centralidade caminhável? Quanto uma pessoa está disposta a caminhar a pé, num trajeto? É, no máximo, 500 metros, ou 400. Então, o que aconteceu quando veio para fazer um master plan de um retângulo plano, lá no Mato Grosso, de 570 hectares? Fiz várias bolas assim, ó, de 900 metros de diâmetro, e botar no centro da bola. Aqui é uma praça, aqui é uma praça, aqui é uma praça, aqui é uma praça. As centralidades todas têm uma praça. Daquela praça parte o tamanho caminhável. E aí, por entre elas, tem um parque linear. Para quê? Para criar referencial de paisagem para as pessoas. É muito grande, é tudo muito longe. Então, para colocar a escala humana, quando tu tem um master plan, é muito tranquilo. Porque é você que está determinando. A gente pegava paisagismo, por isso que a gente começou a fazer master plan, porque a gente está cansado de pedirem para a gente consertar master plan sem escala humana. Fazer paisagismo de bairro planejado que não prevê escala humana, que mete uma avenida de 5 pistas cortando o parque ao meio. Então, como que eu vou resolver isso? Eu vou plantar árvore, vai ficar bem melhor. Mas, poxa, né? Como é que quem desenhou isso aqui não pensou? Porque lá no papel dele ficou bem fácil, fez uns riscos assim, 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 e não contou quanto que a pessoa ia caminhar, o tanto que demora para atravessar a rua, né? Esses dias também, estava em outra reunião, eu olhei assim, como é que eu vou falar isso aqui? Tem uma baita avenida aqui, a pessoa fez a rua de pedestre em diagonal, assim, na avenida. Era só ela ter feito 90 graus o cruzamento, não faz um cruzamento numa avenida enorme em diagonal, vai ficar muito mais longe para as pessoas atravessarem a rua. Ali no risco do papel, não é nada. Agora, na vida real, aquilo ali vai virar uma distância muito grande. Muito grande. Mas vai dar só mais 10 metros, mas na chuva. Indo pegar o ônibus, andar mais 10 metros aqui, mais 10 metros ali, mais 10 metros acolá, é mais 100 metros com o pé na poça. Não dá, né? Então, a gente tem que pensar nas pessoas. Volta lá no começo. Primeiro vem a pessoa, depois o meu desenho. Então, quando estou fazendo master plan, o poder da escala humana é enorme. Maravilhoso. Na Pedra Branca, a gente tem sorte, o master plan era na época DPZ, hoje é Keystone, eles têm muita noção de escala humana, eles são os precursores do novo urbanismo, fizeram o master plan todo bonito, todo direitinho. E aí, só que a praça é grande, né? A praça ficou grande. Aí, quando a gente pegou a praça grande, para essa praça ser boa no cotidiano, nós setorizamos a praça em diferentes atividades e diferentes ambientes. Essa praça tem uma área aqui mais aberta, para os dias de sol. Aqui ficaram umas palmeiras da época antiga da praça, da vida anterior dela. Aqui a gente colocou a água. Por que veio a ideia de espelhinho d'água que virou um sucesso? Porque era muito piso e ela precisava de brilho, ela precisava de luz, ela precisava de movimento. E um espelho d'água preto, ele é movimento imediato. É a reflexão das nuvens que estão passando, é a brincadeira das crianças, ele é vida na hora, no mesmo minuto. No mesmo minuto que ele entra, ele vira vida. Em volta dele ia ficar muito piso, muito piso. Mesmo o espelho d'água não é capaz de tanto piso no cotidiano de uma cidade. Aí a gente colocou a graminha. A graminha é gostosa, a graminha é viva. Aí a gente tem um espaço de sol com verde. E aqui tem um setor com bosque, com pequenos estares. Aqui tem a brincadeirinha e tal. Então, a praça foi setorizada para atender o cotidiano. E, ao mesmo tempo, isso aqui fica vazio, vira uma baita de um lugar. Quer ver? Ó? Então, a gente tem aqui o uso cotidiano,
com pouca gente, com média gente, um evento cheio de gente. Então, o mesmo lugar, quando é o espaço público, ele precisa ser bom para um sozinho e para ter um evento. Não posso pensar assim, no meu master plan eu tenho 10 praças. Essa aqui é uma praça de eventos. Ferrou, querido? Ela não será. Ela não será. Sabe por quê? Aquela pequenininha apertadinha que tu colocou lá vai virar a Praça da Raça, tudo vai acontecer lá. O nome disso é placemaking. Não vai rolar, entendeu? Não rola tu fazer uma praça só para evento, a não ser que seja tipo do aeroporto, que é um aeroporto. Aí ele fez uma praça de evento, o aeroporto vai rodar, vai funcionar, tem as bordas. Mas, assim, não vai rolar num bairro que não tem ninguém, uma nova praça que não tem nada, né? Então, a Praça Pedra Branca ela permite eventos, já teve 20 mil pessoas lá no passeio. E aqui a escala era grande, era muito grande. Aí a gente ocupou com vida, com coisa, árvore, Dona Árvore, Patrícia, Maria, Paula, Joana, Márcia, entendeu? Então, está todo mundo aqui, todo mundo que mora lá. E aí aqui a calçada ainda está grande, e a calçada tinha que ser grande, porque um dia o bairro vai ter 15 mil pessoas, e a calçada tem que ser grande. Só que agora o bairro tem 1.000 pessoas, já passou, né? Mas quando a gente fez, não tinha ninguém morando aqui. Aí a gente botou esses vasos enormes que ocuparam o espaço, e trouxeram, né? Dani, Pati, Ju, estão tudo ali. E ele ficou mais agradável. Então, não tem quase ninguém, mas ele é agradável, ele tem vida. Não tem ninguém lá, mas está vivo, né? É isso. A escala humana é conseguir rechear do jeitinho que vai parecer vivo. Vamos lá. E agora esse processo, que a gente sempre pensa, né? Então, resumindo. A arquitetura viva é engajamento, identificação e experiência. O que é engajamento? Como é que eu começo engajando? Eu tenho um propósito. Para que é meu lugar? Querer fazer a diferença, estar comprometido e unir pessoas. É assim que se começa um projeto de arquitetura, com engajamento. Começando a fazer. Porque a gente está falando... nosso escritório faz hoje espaço de uso público. Espaço de uso público tem que unir pessoas para fazer. Depois, tu pensa na identificação, que é entender o teu contexto, reconhecer as características do ambiente, considerar as peculiaridades do local e incluir as pessoas. Une as pessoas e inclui as pessoas no teu pensamento, reconhecendo o teu ambiente e criando isso que a gente chama de identificação. Identificação talvez seja a coisa mais importante. Hoje a gente precisa muito mais se identificar com as coisas, né? E, por último, vem a experiência. Porque todo mundo vai criar experiências. Não, tem que criar identificação. A experiência vai acontecer. Tudo é experiência. Experiência é uma palavra peculiar, particular e efêmera. A experiência pode ser boa ou ruim. Então, tu queres criar uma experiência boa. A experiência ela é proporcionada pelo todo o conjunto de coisas que tu fez antes. Então, às vezes, a gente tem um discurso das pessoas falando muito na arquitetura em experiência. Não basta falar em experiência. Você tem que falar em identificação e engajamento, para que tenha uma boa experiência. É isso que eu acredito. Não acredito muito em o papo vazio da experiência. Meio irritante para mim. A experiência ela é efêmera também. Ela é passageira. Ela fica na memória, mas ela é passageira, e daí tu vive outra. A cada minuto a gente está vivendo uma nova experiência. E aí, a frase que a gente gosta muito e que significa isso, que eu não odeio a Disneylândia, quem me conhece sabe, tem pavor, acho um lugar detestoso, mas todo mundo gosta, porque o Walt Disney disse aquela frase ali que eu me identifico muito. Você não constrói para si mesmo, você sabe o que as pessoas querem e constrói para elas. E isso, para mim, é a maior verdade que existe. Foi o Walt Disney, que era genial, que disse isso, apesar de ter feito a Disneylandia. Que é muito cafona, né, gente? Eu não sei como é que está meu tempo. Já acabou, né? Já acabou. Mas eu acho que é isso, queridos. Obrigada. A gente tem muita coisa para falar, tá? Mas é isso. Obrigada. Se quiserem perguntar... Alguém quer perguntar alguma coisa para mim? Boa noite.
sou Arthur Andrade. Oi, Arthur. Tudo bem? Tudo. Juliana, acompanho teu trabalho há um tempo e eu sempre percebo nas tuas falas assim um pertencimento teu à cidade, por ter nascido aqui, né? Uhum. E a minha pergunta para ti é a seguinte: se nesses anos que tu foi construindo o teu trabalho na cidade, que tem impacto visual para quem é morador daqui, tu buscou uma identidade, é algo que tu acredita do teu desenho com a cidade de Florianópolis, ou é algo que tu não acredita e que tu ignora? E não sei, como é que é essa tua... Se tu acredita numa identidade visual do teu trabalho e que a gente olhe e fale que é da Juliana Castro e que está em Florianópolis, ou é algo que foi só orgânico do teu trabalho? Foi orgânico, eu sou mulher de fases. Agora eu estou na fase laranja. É o seguinte, eu sou mulher de fases, mas tem algo que permeia o trabalho da J8, que é orientado por mim e pela Clarice, mas eu que projeto. Então, tem algo que permeia nosso trabalho desde o primeiro dia. É a árvore. É a presença de vegetação arbórea, massiva, sempre. O máximo que for possível colocar. Quando a gente fez a Praça do Forte São Luís e veio gente falar que não tinha árvore, queria estrangular quem falava. Vai até no jornal xingando a minha praça, dizendo que não tinha árvore. Não, quem não tem, porque ele não viu, mas é pouca. Só que a árvore são jovens, não, nem são jovens. Pior que não. Ele quer que a árvore venha já com copa caminhando. Né? Então, tudo tem árvore. Eu acho que a única coisa que tem é essa linha... E claro que desenho é igual a letra, né? Você tem uma letra, não faz igual, mas o jeito de desenhar é uma letra. Hoje a nossa equipe é grande, tem um monte de gente desenhando, né? O que a gente tenta ter um DNA, e esse DNA é o que eu acabei de falar, é a aplicação desses princípios, desses conceitos, é um DNA. O desenho, eu acho que a gente tem que ser livre para experimentar. O desenho tem que ser liberdade. Tem que ter um desempenho no desenho que atenda esses princípios. Mas se vai ser quadrado, redondo, eu já fiz projeto de tudo quanto é forma. Acho que não. Acho que eu não tenho uma ligação com forma absolutamente. Não tenho.